a maldição do pão. Meu Pai da glória, como vamos explicar isso? Mas existe uma maldição agora para o homem caído, porque já não estava mais na glória do Éden, onde ele tinha de tudo, tudo na bênção e na glória de Deus. Agora pecou, foi expulso, a terra se tornou maldita e agora ele vai precisar suar o rosto para ganhar o seu pão. Me acompanhe nesse estudo porque vai ser fantástico. Mas antes quero lhe lembrar, o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Amado de Deus, baixe o Telegram no seu celular. Nós já não estamos trabalhando mais com o WhatsApp, pelo menos para atender os alunos, porque tivemos problemas com o WhatsApp, porque tivemos uma enxurrada de alunos falando com a gente. Então estamos no Telegram, não temos mais problema e não há limites em relação ao número de pessoas se contactando com a gente. Nós temos também um sorteio dia 29 de janeiro, que é uma sexta-feira, última sexta-feira, teremos um sorteio precioso. Como participar do sorteio? Vá lá no link do canal do Telegram, tem um link para poder sortear, você se cadastra automaticamente, o sistema está cadastrando você, tá bom? Vamos lá, todo mundo para o Telegram, porque temos bênção do Eterno para você. Vamos ver agora, com base em Gênesis capítulo 3, essa maldição agora para poder ganhar e ter pão para a subsistência. Gênesis 3,17 diz assim: e Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita será a terra. Olha, já começa a maldição. Por tua causa em fadigas obterá dela sustento. Agora, para se sustentar, será com fadiga durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Em outra versão diz espinhos e abrolhos. É a mesma coisa, espinheiro, abrolhos, todas essas plantas que surgem depois como maldição. E no versículo 19 está aí a condenação. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, com o suor do rosto agora você no sacrifício vai comer pão, até que tornes a terra, porque você vai ser amaldiçoado e você vai voltar ao pó. Meu Deus, que maldição é essa? O homem tinha de tudo, estava tudo perfeito em harmonia, agora caído vai ter que suar o seu rosto para ganhar o seu pão, porque agora vai ser com conquista, com luta, com garra, com doença, com espinheiros, com feridas, com bolha. Meu Deus! O pecado só traz desgraça para o homem, lamentavelmente. Isso está em Gênesis 3, 17 ao 19. Gênesis, vou anotar aqui. Meu Deus, onde eu anoto? Gênesis 3, 17 ao 19, tá bom? Estou anotando aqui em cima porque vou aproveitar aqui o que está escrito nessa palavra de maldição, que é Bezeat Aperha Tohal Lechem. Vamos anotar aqui. Bezeat. Bet, Zain, Ain, Tav. São 4 letras. Bezeat, que significa com suor. Esse B seria com suor. Com suor. Aperra. O que é aperra? A-P-H. Presta atenção que o é K e o H. Aí no caso seria Aleph, P. Vou tirar esse símbolo para que pensem que não é letra também. Aleph com a pontuação para A, P com pontuação para E, A, Aleph, P, Yod e o Raf Sofit, com A aqui no final, ó, o A aqui. Então, aperra, aqui é teu rosto. Tudo que tem erra no final é algo teu. Lembra do Yevarechecha Adonai Beshmerecha, bênção sacerdotal, tudo é teu rosto. Agora temos essa palavrinha aqui. Primeiro Beazet Aperra Tohal, também com K e a letra H. Tohal é Tav, Aleph, Raf e Lamed. Tohal. Agora é comerás. Comerás.
com o suor teu rosto comerás lechem. Lechem. Olha só, aqui o som de Rav é o mesmo do Het. Rav e Het. Aqui é Rav Sofit. Olha que loucura, meu irmão. O hebraico é coisa séria. E aqui é Het, só que o Het se translitera com CH. O Rav com K e a letra H. Então, Lechem aqui é pão. Pão é Lechem. Lamed, Het, Mem Sofit. Mem Sofit. Com o suor do teu rosto comerás o pão, sabendo que é da direita para a esquerda. Bezeada perra tochal lechem. Agora começa a maldição, você vai ter que suar, meu filho. Você vai ter que sofrer para ganhar o teu pão. Lá no Éden estava tudo de bandeja, tudo lindo, maravilhoso, pecou, rua. Agora você vai ver o que é sofrimento para poder viver ou sobreviver. A subsistência será através de trabalho, garra, dificuldade. E essa foi a maldição para o homem, a maldição do pão. E essa palavra lechem aparece em outras palavras que se referem à batalha. Imagina a luta do homem, a batalha que agora subsistir. Só que vão passando os anos e esses homens começam a entender que precisam trabalhar, suar a terra. Imagina, desde arar a terra, limpar o terreno, semear o trigo, nascer a semente, depois recolher, colher, na ceifa, colher o trigo, depois debulhar o trigo. E nessa hora onde eles estavam ensacando o trigo, depois de todo esse trabalho, chegavam os inimigos, os assaltantes, na luta do trigo, na luta do pão. A luta do pão. Porque começam as brigas, porque roubavam os trigos, porque tem gente que não queria trabalhar e assaltava. Esse negócio de assalto não é só na sua cidade, meu filho, isso aqui é antigo. Roubavam o trigo e deixavam as pessoas sem comida, sem trigo, sem a maneira de subsistir, ou seja, sem poder sobreviver. E aí começava a agrura do homem. Então, essa disputa pelo pão já é antiga. Você lembra de Gedeão malhando o trigo no lagar? O lagar é onde se pisava a uva, mas ele estava lá estrategicamente, não estava na eira, onde era o lugar de malhar, debulhar o trigo, mas estava no lagar debulhando, escondido dos midianitas que costumavam fazer isso. Pegaram o trigo já tudo prontinho e levavam embora. Olha que miséria, meu Pai do céu. Mas essa é a grande luta do homem, a disputa para poder ter o seu pão. A palavra lehilachem, que significa justamente luta, vou escrever aqui, lehilachem. Vou transliterar aqui, ó. Lehilachem. Essa palavra aqui se escreve desta forma, com a mesma raiz de lechem. Lechem, lamed, het, mem. Lamed, o Het e o Mem Sofit. Lembrando que o Mem no meio, ele muda. Aqui é Mem Sofit. Lehi, aqui é Lamed. Lamed, Rei, Yod. Lehi. Lehi, Lachim, é luta. Isso aqui é lutar. Lutar. Uma disputa, uma guerra, lehilachem. Quando você vê alguém disputando, isso a raiz está dizendo que já acontecia para sobreviver. A grande disputa, a grande luta do homem sempre foi quem sobrevive, quem come pão e fica vivo. Você sabia que nesses últimos tempos haverão guerras? Que não será quem tem o poder da tecnologia, quem tem o poder atômico, quem tem poder bélico, mas será uma guerra pela disputa do pão. Anote que eu vou lhe falar, está começando um tempo onde as nações vão se voltar para as nações produtivas com recursos naturais. É por isso que tem muita gente de olho no Brasil. As guerras vão ser disputa de territórios onde poderá se semear porque está faltando espaço na terra. E virá fome. Não esqueça que virá um cavaleiro aí que vai assolar a humanidade com a fome.
e haverá uma disputa de quem tem territórios para poder tirar recursos naturais para sobreviver. A guerra do pão, a maldição do pão. É lógico que o pão abençoado por Deus é bênção para a nossa vida, Deus guarda o seu povo, mas vem essa grande guerra, então essa luta, lehilachem, é lutar. A outra palavra que também traz a raiz de lechem, que é pão, que é milchama. Vou anotar a própria raiz também, novamente, lechem. Olha só, só que vou colocar o mem não sofit por causa de que aqui está no meio. Aí fica aberto aqui. Só que aqui no final tem milchama, tem um het e aqui tem um mem normal. Mem normal, é isso aqui, ó. Esse aqui tem um cachinho aqui para frente. É a mesma letra. Então, milchama é exatamente isso. Guerra. Quando alguém está na guerra, é milchama. Vou anotar aqui. Milchama. Milchama é guerra. Se escreve mem, lamed, het, o mem e o rei. Ou seja, a mesma raiz aqui de pão, que essa aqui, a mesma raiz, está em guerra também. Por quê? Porque as guerras surgiam quem tem poder para sobreviver. Eles disputavam terras, onde semear quem tinha mais terras para semear o seu pão, para semear o seu trigo, para semear as sementes onde iria ter mantimentos. Pão aqui se refere a tudo. Eles, logicamente, teriam domínio e poderiam subjugar as nações. Então, a disputa era territórios para poder semear a terra. Desde a antiguidade já existe isso. Então, queridos, olha onde chega a condição do homem perdido em maldição, disputando o pão. Só que graças a Deus que temos um que encarnou, nós já ensinamos que é o último Adão, e esse é Yeshua HaMashiach, que vem e ele encarna. E aonde ele nasce? Você lembra onde ele nasceu? Vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui. Onde ele nasceu? Ele nasceu em Belém. Belém. Para nós é Belém, só que em hebraico é Betlehem. Betlehem se escreve Bet, Yod, Tav, Bet, é isso? Bet, e a mesma coisa, Lechem, Lamed, Het, e o mesmo Sofit. Aqui temos escrito Betlehem. O certo é Beit, Le, em hebraico Belém se lê Betlehem, Beit Lechem, Bet, Yod, Tav, Lamed, aqui é Het, perdão, é Het, fechado, e o Mem, Sofit. Quando nós encontramos essa palavra, estamos dizendo casa do pão. Bet é casa. Casa do pão. Onde Jesus nasceu era a casa do pão. A cidade, uma aldeia pequena chamada Casa do Pão. E ali nasceu quem? Yeshua, o pão da vida. Ele nasce numa cidade chamada Casa do Pão. Parece coincidência, mas não é. Algo estava dizendo nessa profecia, tu Belém, a menorzinha de todas, vai gerar quem? O pão da vida, aquele que vai saciar a alma do homem, aquele que vai suprir a necessidade do homem. E nós vamos ver que o próprio Jesus, ele começa o seu ministério, ele se apresenta alegoricamente como pão vivo que desce do céu para nutrir, para alimentar a necessidade do homem e principalmente tirar a maldição do homem, dessa praga de ter que às vezes lutar, guerrear, sofrer para suar o seu rosto e assim ter o seu mantimento. Lembra quando Jesus começa a ter hematridose? Para quem não sabe o que é hematridose, vou escrever aqui, ó. Mais um ponto. Hematridose. Ele suou gotas de sangue
Quando teve hematridose, ele suou gotas de sangue. Quando ele estava suando gotas de sangue, ele estava tirando a maldição da luta pelo pão. Era uma profecia, era algo simbólico ali dessa maldição. Eu tenho um vídeo gravado das 7 partes onde Jesus sangrou. Nas mãos, nos pés, no costado, na coroa de espinho, na hematridose, quando suou gotas de sangue, você vai ver, todas essas partes ele está tirando uma maldição do homem. E justamente, não vou voltar novamente às 7 partes onde ele sangrou, mas quando ele tem hematridose, que é o suor de gotas de sangue, esse sangue está curando o homem do suor da maldição do pão. E ele agora vai suprir e vai trazer a bênção para o homem, tá bom? Outra coisa, em Mateus 4,4, vou ler aqui, não de pão, vou colocar aqui, não só de pão viverá um homem. Mateus 4,4, é isso mesmo? Mateus 4,4. O próprio Satanás está tentando a Yeshua e o próprio Satanás lhe faz uma proposta, transforma essas pedras em pão, já que você está com fome, olha, o Satanás sabia. E ele diz, vai-te embora, Satanás, nem só de pão viverá um homem. Eu não vivo embaixo dessa maldição da subsistência, mas eu tenho a palavra é que vai alimentar, e a própria palavra era ele mesmo, o Logos se fez carne. Então, era o próprio Yeshua. Também, em 1 Coríntios 11, 23, você vê Paulo falando sobre o Kiddush, fala de quando Jesus esteve com os discípulos, ceiou a Páscoa, a ceia da Páscoa, e depois de haver ceiado, diz que tomou o pão, depois de haver ceiado, esse é o Kiddush, pão e vinho é Kiddush, ceia era o cordeiro, pães asmos, ervas amargas, isso é ceia, agora o Kiddush era pão e vinho, e depois de haver ceiado, diz, em 1 Coríntios 23, 24, tomou o pão, e ele agora é o pão da nova aliança. Ele se apresenta como pão. Ele disse, esse é meu corpo. Através do corpo de Cristo há uma nova aliança e todas essas pragas que o homem recebeu são tiradas porque Cristo é o pão que traz saciedade. Vou colocar aqui Kiddush, para quem sabe o que estou falando. Kiddush, que era o pão. Vou colocar aqui, leia em 1 Coríntios 11, 23 e 24, 23 e 24, você vai ver como Jesus pega o pão e essa simbologia do pão. Não é a transubstanciação, não é isso. É simbologia, onde o pão é símbolo do corpo de Cristo. E nós precisamos sempre estar lembrando com pão e o fruto da vide, lembrando desse sacrifício, dessa brita da chá, dessa nova aliança em Cristo Jesus. Outra característica do pão, agora nessa bênção, o que era disputa no passado, o que era guerra, você viu aqui guerra, tudo que é essa luta por subsistência, agora na unção do Espírito na igreja, que é a igreja apostólica, a igreja modelo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, vou ler essa passagem. Você vê que a igreja agora compartilhava o pão e tinham tudo em comum, estavam todos em harmonia, em bênção. Isso é maravilhoso, por quê? Porque aquilo que era, o pão era motivo de guerras, de lutas, agora o motivo é comunhão, agora é motivo para união e bênção. Anote aí, igreja de Atos, anote aqui, Atos 2, você vê a efusão do Espírito Santo, 42 em diante, até o 47, vou ler aqui, Atos 2, olha que coisa linda, tudo que era guerra, agora é comunhão, era singeleza de coração, olha o que diz aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, meu Deus, agora não havia mais guerra, no partir do pão, era algo fundamental, é o que está faltando hoje na igreja, a pureza da unidade, compartilhar um com os outros o pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diz aqui, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que harmonia perfeita. Antigamente era só guerra pelo pão, agora é harmonia em Cristo Jesus, depois que o pão vivo vem, nos supre, manda seu Espírito, a igreja é levantada em harmonia.
E diz aqui, vou ler aqui no 46, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia após dia os que iriam de ser salvos. E diz no 46 também, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão, compartilhando o pão. E também diz que tomavam suas refeições com singeleza de coração, ou seja, com simplicidade. Como falta isso na igreja, a igreja precisa sair dessa maldição da disputa no pão, e o pão agora trazer harmonia. Por isso Cristo é o pão vivo, que nós lembramos no Quirus comendo pão e tomando do cálice, dizendo, Senhor, nós temos uma nova aliança, e essa aliança é através dessa morte gloriosa. Deus te abençoe, que você possa perseverar nessa palavra em nome de Yeshua.